Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Orra Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo mais um breve comentário, que será, na verdade, um resumo da aula que nós ministramos hoje na congregação israelita Beit El. Nós estaremos fazendo alguns comentários acerca do conceito de Aseret Hadevarim, conceito esse que é muito mal entendido e interpretado, principalmente dentro de uma perspectiva cristã e em algumas comunidades judaicas messiânicas ou Netzari. Quando eu digo em algumas comunidades judaicas messiânicas ou Netzari, é porque às vezes a base ou o critério que alguns utilizam de segmentos judaicos messiânicos para se determinar se deve ou não observar alguma mitzvah, mandamento da Torá, é se aquela mitzvah ela se encontra na Torá ou não. Se se encontra na Torá, deve ser observada. Se não se encontra, não deve ser observada, ignorando assim toda a estrutura que forma a chamada jurisprudência dentro do judaísmo. Dentro do cristianismo, o que geralmente se diz, as alegações que geralmente nós ouvimos para justificar a não observância dos Shabbatot, das festividades existentes dentro da Torá, são justamente que para o estrangeiro ou o gentil, o que ele deve observar, o que lhe resta para observar é apenas o aspecto moral da Torá. Quando se fala do aspecto moral, se direciona diretamente aos chamados 10 mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, como assim se entende, né, dentro do cristianismo. Então ele entende que só deve praticar os 10 mandamentos. É claro que desses 10 mandamentos, né, se isenta ali o Shabat. Então o Shabat ele não é incluído, inclusive em algumas versões se tira Shabat e se coloca até domingo. No entanto, esse conceito de 10 mandamentos ele é um conceito totalmente equivocado, ele é um conceito existente não só dentro do texto bíblico, mas também dentro de uma perspectiva hebraizada, dentro de uma mentalidade judaica. Por quê? Não existe a expressão, o conceito de 10 mandamentos, né? O que dentro de uma mentalidade cristã se chama 10 mandamentos, na verdade, nós os chamamos de Aseret Hadevarim, ou Aseret Hadebrot, que significa as 10 palavras ou os 10 dígitos. Tanto a palavra Hadevarim quanto Hadebrot, ela vem, são plurais da palavra, do singular da palavra Davar, que significa palavra ou coisa, né? O conceito de Davar, né? Davar pode significar palavra ou coisa, dependendo do contexto. Daí que surge aquela ideia de que por trás de cada coisa há uma palavra. Por quê? Porque nós sabemos, a Torá ela nos revela que tudo foi criado por intermédio da palavra, a palavra que traz a existência. O homem ele cria a partir de alguma coisa, mas o Eterno cria através da palavra. Então tudo que há, tudo que existe no mundo foi feito por intermédio da palavra. Então, o conceito de 10 mandamentos, na verdade, não são 10 mandamentos, são 10 palavras. E isso é interessante porque, como já dissemos antes, há dentro de algumas comunidades judaicas aquela ideia de que, se não está na Torá, nós não devemos observar. E no cristianismo, que ele só deve observar os 10 mandamentos. No entanto, quando se fala das 10 palavras, nós temos dentro dessas 10 palavras todo um desdobramento que vai gerar então ou acarretar aquilo que nós conhecemos como Torá Shebirtav, que é a Torá escrita. E quando se fala de Torá escrita, nós falamos especificamente daqueles 613 mandamentos, conforme assim foi organizado e sistematizado por Rambam, que é um dos maiores nomes existentes dentro do judaísmo. Então Rambam ele vai se utilizar de 14 tomos ou 14 fundamentos, aos quais ele vai chegar a esse número de 613 mitzvot, 613 mandamentos. Então esses 613 mandamentos, na verdade, são desdobramentos dos chamados Aseret Hadevarim, ou seja, desdobramentos da própria Torá. O Machav, o Rav Shemuel Eliezer Halevi, no final de Maseret Makot, também comenta em nome do Rav Sadia Gaon que os Aseret Hadebrot ou Aseret Hadevarim englobam
todas as mitzvot da Torá. Então, quando se fala das 10 palavras, não se fala necessariamente sobre os 10 mandamentos, mas sim sobre todos os mandamentos existentes dentro da Torá. Então, os 613, na verdade, eles são desdobramentos que nós temos dentro das 10 palavras, aos quais chegamos, então, nos 613. E isso é significativo, uma vez que, em algumas comunidades, o critério de julgamento para observar se deve ou não observar é exatamente esse. Está na Torá, observamos. Se não está na Torá, nós não observamos. Então é um conceito, é uma metodologia que ignora toda uma estrutura jurisprudencial existente dentro do judaísmo, para que se extraia as mitzvot tassé e lotassé, positivas e negativas, proibitivas. Um exemplo desses desdobramentos, nós podemos citar a mitzvah descrita no Sefer HaMitzvot, que é a mitzvah 132, a mitzvah de Pigul e a mitzvah 131. A mitzvah de Pigul, ela é feita com base em Êxodo, Shemot, capítulo 29, o versículo 33, que diz assim: acompanhe comigo, capítulo 29, versículo 33. E comerão as coisas como que foi feita, as coisas com que foi feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque são santas. Então a mitzvah 132 é uma mitzvah caracterizada, chamada de Pigul, é uma mitzvah a qual existe, é uma lotassé, onde há uma proibição de se comer das coisas santas, e essa proibição ela repousa ela repousa pelo fato de que na hora que o ofertante ele levou a oferta, ele não estava com um pensamento ou com a kavaná, a intenção adequada na hora de ofertar. Então, por conta do seu objetivo, da sua intenção, ele desqualificou a oferta. Uma outra oferta semelhante a essa é a oferta de notá, que a oferta a mitzvah de notá é uma mitzvah que se encontra no Sefer HaMitzvot de número 131, feita com base no texto da Torá de Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 6 ao versículo 8. Essas duas mitzvot, lotassé, que são duas proibições referente a ofertas e a sacrifícios, elas foram retiradas com base em um método de interpretação chamado Gezerah Shavá. A Gezerah Shavá é um método de interpretação onde se faz analogias entre duas passagens e se observa a congruência verbal entre essas passagens, e daí se extrai então de uma proibição mais uma mitzvah. Então se extraiu de duas proibições uma outra orientação, um outro ensinamento que o judaísmo vai chamar de Pigul ou Notã. E essas proibições, elas não se encontram necessariamente dentro da Torá. Elas foram retiradas com base em analogias entre duas passagens. Então observe que se a pessoa ela for se fundamentar necessariamente, diretamente no texto da Torá para determinar se ela deve ou não observar algum mandamento, muitas das vezes ele não vai encontrar aquele tipo de orientação. Então nem tudo que não está na Torá, existe 4 tipos de midrash, e esses midrash, como por exemplo, nós temos o midrash Pesher, o midrash Torá, o midrash Haggadah, e o midrash Pesher, Torá, Haggadah, e temos mais um midrash. O midrash Torá, ele é o midrash na hora que você utiliza para fazer o midrash Halahá, midrash Pesher, Torá, Halahá, e o midrash Haggadah. São 4 midrash. O midrash Halahá é o midrash que você vai chegar a algumas conclusões, você vai extrair algum tipo de orientação com base geral ou no texto geral da Torá. Ou seja, se utiliza o midrash Halahá
para se extrair algum tipo de ensinamento, quando o texto da Torá ele não dá algum tipo de orientação explícita quanto àquilo. Então você utiliza, né, todo o conjunto da Torá para se chegar a uma conclusão, ou seja, se extrai um princípio de dentro da Torá para se chegar então a alguma conclusão. Então existem métodos de interpretação que são utilizados dentro de uma perspectiva jurisprudencial judaica para poder chegarmos a algumas orientações referente a proibições, ou seja, lo tassé, e mandamentos positivos, que seriam mandamentos tassé. Então esse conceito de que os 10 mandamentos é algo desvinculado da Torá é um conceito totalmente equivocado. Na verdade, a própria ideia de 10 mandamentos é uma ideia equivocada. O que nós temos são os Aseret Devarim, são as 10 palavras, e dessas 10 palavras vão se extraindo ou vão gerando os desdobramentos, aos quais vai se gerar os 613 mandamentos, as 613 mitzvot, chamada também de Shebirtav, que é a lei, a Torá escrita de forma organizada e sistematizada. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos observar. Os 10 mandamentos também, eles são chamados de Mitzvot Ben Adam Lamakon e Mitzvot Ben Adam Lahavero, ou seja, Mitzvot Ben Adam Lamakon são os mandamentos referentes entre o homem para o seu Criador, entre o homem e o Eterno. E Mitzvot Ben Adam Lahavero é os mandamentos referentes entre o homem e o seu semelhante. Então esses mandamentos, a tradição judaica ele vai dizer que aquilo que se refere entre o homem e o seu semelhante não deve ser tratado como sendo algo inferior aos mandamentos, ou aquele enquadramento, ao desdobramento referente ao homem e ao seu Criador, mas que ele deve ser tratado de forma igual. Daí se tem o entendimento, se extrai aquele princípio de que o relacionamento entre o homem e o seu próximo, ele é determinante para sabermos o relacionamento entre nós e o nosso Criador. Por isso que o próprio apóstolo João, o Shaliach João, Yohanan, ele vai dizer que aquele que diz que ama a Elohim, que nunca viu, e não ama seu irmão, ele é mentiroso. E o conceito de amor dentro do texto, Ahavá, não é um sentimento, como nós entendemos dentro de uma perspectiva ocidentalizada, mas sim atitude amorosa, é o respeito ao próximo. Então, independente se o teu sentimento em relação a alguém é um sentimento bom, é um sentimento agradável, o respeito ele sempre tem que predominar entre nós e o nosso semelhante, entre nós e o próximo. E uma coisa interessante que as mitzvot Ben Adam, Lamakon e Lahavero, entre nós e o Criador, entre nós e o próximo, elas são divididas, elas foram dadas pelo Eterno a Moshe em 2 colunas. Então em uma coluna nós temos 5 mitzvot, que é a coluna onde temos os mandamentos entre nós e o Criador, e na segunda coluna temos os mitzvot referente entre nós e o nosso semelhante. E o 5º mandamento que nós temos é exatamente Kaved Vaed, onde fala sobre honrar pai e mãe, né? Onde nós temos a obrigação, a obrigatoriedade determinada pela Torá de obedecer e de honrar nossos pais. No entanto, essa mitzvah ela se encontra na coluna determinada ou chamada de Mitzvot Ben Adam Lamakon, ou seja, nas mitzvot, na coluna onde temos os mandamentos referentes entre nós e o nosso Criador, e não na Lahavero, que se enquadra os mandamentos específicos entre nós e o nosso semelhante. E isso é bem significativo, pois uma vez que o próprio Talmud, ele vai dizer, o Talmud em Kiddushin 30b, vai explicar que há 3 sócios na formação de uma criança. E o Talmud, exatamente nesse tratado aqui do Shin 30b, vai dizer que esses 3 sócios é Kadosh Baruch Hu, ou seja, o próprio Eterno, o pai e a mãe. Então o comentarista Rashi,
o Rabi Shelomo ben Tzihak, citando a Guemará e Maseret Nidá, diz que os pais, eles transmitem os glóbulos brancos, a mãe o globo vermelho, e o Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele vai transmitir a Neshama, a visão, a audição e a fala. Então observe que esse mandamento, a obrigação de honrar pai e mãe, ela se encontra dentro da coluna aonde temos os mandamentos referentes entre nós e o Criador, porque o Talmud, em Kiddushin 30b, ele vai explicar que quando um filho honra os seus pais, é como se ele estivesse honrando o próprio Criador, e é como se o Criador estivesse habitando entre eles. Por isso, então, esse mandamento, ele é tratado, ele é colocado na coluna entre nós e o Criador, porque quando honramos os nossos pais, quando respeitamos os nossos pais e colocamos eles na posição que eles devem estar, é como se nós estivéssemos honrando os nossos próprios pais. E isso é interessante porque a tradição judaica, né, as tradições, algumas leis e emendas que foram criadas pelos rabinos, eles colocaram essa mitzvah Kaved Av Vaem, de honrar pai e mãe, em segundo plano em relação às tradições, né, às Geizerot, as cercas que foram criadas. Por exemplo, quando nós lemos na Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento, em Matitiahu, capítulo 15, os discípulos de Yeshua estavam comendo sem lavar as mãos, eles vão ser então interrogados e questionados acerca do que eles estavam fazendo, comendo sem lavar as mãos. E Yeshua, eles perguntam, indagam a Yeshua e diz: por que comem seus discípulos sem lavar as mãos, transgredindo assim a tradição dos anciões? Então observem que esse conceito de tradição dos anciões, ele é muito vasto dentro da jurisprudência judaica. Então nós podemos ter ali as derabanot, que são as leis rabínicas, nós podemos ter as gezerot, que são cercas que foram criadas, ou as takanot, que são emendas rabínicas, que também são entendidas, porque takaná vem de tikkun, conserto, reparo, então é entendido como tradições, né? Mas são tradições que foram ampliando a própria Torá na tentativa de fazer consertos e reparos a elas. Então essa tradição dos anciões no que se refere a lavar as mãos não é algo ruim. No entanto, ela estava sendo colocada de forma primária e deixando a Torá de forma secundária, principalmente a mitzvah de que se refere de honrar pai e mãe. E Yeshua então vai questionar: por que vocês transgridem os mandamentos do Eterno por conta das vossas tradições? Porquanto vocês dizem: aquilo que poderia ser aproveitado de mim é corbão, é oferta ao Senhor. E com isso vocês transgridem o mandamento de honrar pai e mãe. Então observe que havia um aspecto dentro da tradição que dizia que se uma pessoa ela ofertasse todos os seus bens para o templo, ela se tornava desobrigada de honrar pai e mãe. No entanto, ela colocava os pais, né, o seu pai e sua mãe, em uma situação de dificuldade financeira e até mesmo necessidade, uma vez que o conceito de honrar pai e mãe, dentro de uma perspectiva hebraizada, é sustentar, é dar peso, e não apenas honrar no sentido de respeitá-lo, mas sim sustentá-los também. Essa é a ideia original. Daí então Yeshua questiona e mostra que aquela tradição, de forma nenhuma, ela poderia ser colocada de forma utilizada para colocar ou tratar a Torá do Eterno de forma secundária. Então, aqui é apenas alguns conceitos que giram em torno das Aseret HaDevarim ou Aseret HaDebrot, ou seja, os Aseret HaDevarim refere-se praticamente à totalidade da Torá, aos chamados 613 mandamentos, aos quais nós devemos observar. É claro que esses 613 mandamentos, ele organizado de forma sistemática no Sefer HaMitzvot, nem tudo que está ali hoje pode ser observado, porque há uma série de mandamentos que estão vinculados ao templo, às ofertas, a Jerusalém, aos sacerdotes, tornando assim ou criando assim uma impossibilidade não só para nós
né, recém-chegado à comunidade, mas também aos judeus que já vêm de uma criação judaica de longa data. Então, muitas das mitzvot não podem ser observadas porque estão vinculadas ao templo e a Jerusalém, e apenas também de caráter capital, que não são aplicadas. Então muita gente fala assim, mas então você vai ter que fazer isso, você vai ter que apedrejar uma mulher que cometeu adultério. De forma nenhuma. Nós se encontramos em um país que já tem a sua Constituição, e a Torá, ela é uma Constituição. A Torá é uma Constituição, então tornando praticamente impossível você pegar uma Constituição e empurrar essa Constituição de goela abaixo naqueles que vivem na diáspora, naqueles que vivem fora das cercanias judaicas, fora do território judaico-palestinense. Então espero que os irmãos tenham entendido. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar os nossos materiais. Você que é do Rio de Janeiro, principalmente aqui do município de Nova Iguaçu, procure nos contactar através do canal para conhecer a Beit Israelita Beitiel, a congregação israelita Beitiel. Fiquem na paz, tenham todos uma Shavua Tov, um excelente início de semana. Um forte abraço a todos e até o próximo material.